Todos nós, quando chegamos a uma determinada idade, depois de anos de trabalho, temos o direito da aposentadoria. Logo, ter uma vida tranquila, com saúde, com algum dinheiro de sobra para realizar desejos acumulados durante décadas dedicadas intensamente ao trabalho, é o sonho da grande maioria dos trabalhadores. O problema é que muitos brasileiros não se preocupam com o registro em carteira e nem pagam contribuição ao Instituto Nacional de Previdência Social. No Cidadania em Pauta de hoje, vamos falar sobre aposentadoria. E o nosso convidado é o advogado previdenciário Eduardo Fabian Canola. Queria agradecer sua presença, Eduardo. Não por isso. Bom, o brasileiro se preocupa com a carteira assinada ou não? De uns anos para cá, o brasileiro está mais voltado a essa preocupação. Já foi motivo de, não vou precisar disso, não vou atrás. Mas uma hora o momento de aposentar chega. E isso está meio na moda, todo mundo está no jornal, então o brasileiro ultimamente ele está preocupado sim. Está se preocupando com o futuro, então. Tá. E qual a importância dessa carteira? A carteira é o principal documento para ele poder se aposentar. No caso, o empregado e o autônomo são os carnês. Se ele perde essa carteira, é muito complicado dele conseguir provar esse vínculo trabalhista e também o tempo que ele trabalhou. Quer dizer que o registro fica só nessa carteira, não tem em outro lugar? Fica na empresa, mas às vezes a empresa fecha, o escritório some, e a carteira pertence a ele, então cabe a ele zelar por esse documento. E a questão do trabalhador que paga em carnê? E esse trabalhador, né, que é o trabalhador autônomo, Ele está preocupado em pagar uma aposentadoria? Esse nem tanto. Tem muito informal no Brasil ainda, mas ele precisa começar a pagar, porque sem pagar ele não vai conseguir aposentar no futuro. Até mesmo se houver um evento, se ele fica doente, ele não vai ter um seguro, que o INSS é um seguro, ele não vai receber auxílio-doença. E como que é computado a forma de pagamento? A pessoa que escolhe, por exemplo, nesse caso, ela que determina? No caso do autônomo, ele paga 20% do salário que ele gostaria de receber. No mínimo, 20% do salário mínimo. Por exemplo, e a pessoa que fica desempregada? Vale a pena ela mesma continuar contribuindo, se ela for possível a ela, se for possível, né? Vale a pena, ela tem que recolher como facultativo. Porque hoje a pessoa aposenta por tempo de contribuição. Então, se ela fica desempregada 6 meses e não recolhe, vai demorar mais 6 meses depois para ela aposentar. E aí tem um período assim determinado? Por exemplo, se ela ficar 2 anos sem trabalho, ela pode continuar pagando esses 2 anos? Não tem Não tem um prazo de validade. O facultativo é uma inscrição permitida pelo INSS para pessoas que queiram aposentar ou queiram algum outro benefício e não tem uma atividade remunerada. Uma dona do lar, uma faxineira pode pagar como... Quer dizer que uma dona de casa pode ter sua aposentadoria. Pode. Qualquer pessoa pode pagar como facultativo desde que não tenha uma atividade regulamentada. E aí, para fazer isso, ela vai diretamente no INSS? No INSS, faz a inscrição dela, leva um carnê que eles dão um número para ela começar a pagar. Ok. E é possível aposentar sem pagar o INSS? Aposentar, não. É possível... Isso é o ideal de todo mundo, né? A Constituição Federal ela tem 2 benefícios que garantem ao necessitado. Um é o deficiente, não importa a idade, e o outro é o maior de 65 anos. Quer dizer, um trabalhador comum não tem como se aposentar sem... Não, esse benefício é um benefício assistencial. Quer dizer, as pessoas deficientes? Deficientes e maiores de 65, desde que a renda da família seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Nossa. Então se tiver alguém na casa... Mesmo, exatamente, né? É para proteger isso daí. Qual que é a idade mínima para uma pessoa se aposentar? A gente ouve muitos comentários, né? Fica bem confuso isso. A mulher, se tiver 30 anos de contribuição e o homem 35, não tem idade mínima para aposentar. Tá? Basta ter esse tempo. Mas tem uma idade mínima para começar a pagar? 16 anos. 16. Então, no mínimo, 30... Mais 16. Então tá. Muitas pessoas, quando estão na ativa, ganham muito bem. Aí se aposentam e cai o rendimento. Isso. O que fazer? Por que isso acontece? Isso acontece porque o aumento do aposentado, que recebe mais de um salário mínimo, é inferior ao do salário mínimo. Então, ano a ano, ela vai perdendo o poder aquisitivo.
tá? Ela tem que aplicar em outras formas para poder manter o mesmo nível de vida. Qual que é o fator que atualiza o salário da aposentadoria? O INSS, todo ano, ele dita um índice que repõe a perda salarial com relação à inflação. Mas isso... Ano a ano eles escolhem? Ano a ano. Esse ano foi 6%. Mas eles têm em base do quê? A inflação. A inflação. Porque tem vários índices, né, que analisam a inflação, Isso. né? Então, eles mesmos... Eles que escolhem, não tem um índice no Brasil que fala que o aposentado perdeu tanto por ano. Isso não existe. Seria o ideal. Que aí dava pra gente... Como seria pleitear. analisado isso? Teria que estar aparelhado ao salário mínimo, né? Não seria os mesmos... Seria. O mesmo estudo para aumentar o salário mínimo seria para aumentar a aposentadoria. Seria. Não é incoerente incoerente. ser diferente do outro? É incoerente e assim, faz com que o aposentado, ano a ano, vai recebendo menos. E se ele viver muito, no fim ele vai receber um salário mínimo. Quer dizer, menos que o mínimo ele não pode receber. Não pela Constituição. A Constituição proíbe o trabalhador receber menos que o salário mínimo do INSS. Bom, e essas regras, né, da aposentadoria? A gente vê, hoje está valendo uma coisa, mas é assim mesmo? Cada dia muda? Muito tem se falado em mudanças, mas radicalmente teve uma mudança em 98 e vai ter uma, estamos esperando, para esse ano. Esse ano de 2010. Para extinguir o fator previdenciário. Tá? Mas dia a dia a legislação vai sofrendo alterações, sim. Vamos entender, em 98, quais foram as principais mudanças? Em 98 aumentou a exigibilidade do tempo de serviço, acabou a aposentadoria proporcional. O tempo de serviço ou o tempo de contribuição? Antes era tempo de serviço, em 98 mudou para tempo de contribuição. Tá, e aí o trabalhador, o que mudou assim na prática nessa época? Era tempo de serviço, tempo de contribuição, piorou? Piorou. Porque às vezes ele trabalhava sem registro 20 anos. E hoje isso é mais difícil da pessoa conseguir. Tinha aquela coisa da pessoa comprovar, né? Que trabalhou em tal empresa. A forma do cálculo da aposentadoria também mudou. Como? Antigamente pegava os últimos 3 anos de contribuição, atualizava e fazia uma média aritmética simples. Achava o valor. Hoje, para a pessoa aposentar, pega todos os salários dela desde 94. Atualiza, faz uma média e aplica o fator previdenciário. Pô, se você pega todos os salários e atualiza, por que já não pega o atualizado? Porque você antes presume que recebia menos. E a ideia foi você trabalhar mais para fazer um valor melhor no final. Tá? Não pode pegar os últimos, senão a pessoa trabalha também sobre o salário mínimo a vida inteira. No último ano ou no último mês... Combina lá. Isso aconteceu muito. Nos últimos 3 anos, antes de 99, 98, a pessoa aumentava a contribuição e aposentava com o teto. Sim, então sempre quando tem eles mudam. Mas isso é uma proteção para o sistema, tá? Para o sistema previdenciário. Bom, essas foram as principais mudanças em 98. E o que se espera agora de mudanças em 2010? Agora a gente está buscando a queda do fator previdenciário. O que significa isso? O fator previdenciário é um índice que normalmente reduz o valor da aposentadoria da pessoa. Esse índice leva em conta a idade que a pessoa aposenta e o tempo de contribuição que a pessoa vai aposentar. E esse índice passou a ser usado desde sempre? Ou 99. Foi nessa mudança? Nessa mudança. Não, foi uma legislação posterior. Na verdade, o governo queria colocar uma idade mínima para aposentar. Sim. Tá? Para o homem, se eu não me engano, era 60 e para a mulher 55. Eu, sinceramente, achei que existia isso. Não tem. Aí o governo perdeu a votação por 1 voto. Na época foi o deputado Candir, que ficou até famoso, que ele falou que ele errou o botão. Na hora de... Aí o governo fez essa lei do fator previdenciário no intuito da pessoa trabalhar mais tempo para aposentar. Então, porque leva em conta o tempo que a pessoa vai viver, né? Quanto mais velha ela aposentar, menos ela vai perder. Sim. Tá. Quer dizer, quanto mais jovem, esse fator vai tirar mais dinheiro dela. Isso, exatamente. O fator também pode aumentar, é raro. Mas às vezes a pessoa tem 40 anos de carteira e 63 anos de idade.
tá? Ele aumenta o valor da aposentadoria, ele passa a ser positivo. Desculpa, eu não entendi. Como que aumenta? O fator é um índice. Tá? Normalmente ele dá 0,70, 0,80. Então você pega o cálculo, um exemplo, R$1.000 e multiplica pelo índice. Tá? Vai reduzir. Sim. Se a pessoa tiver um fator previdenciário positivo, ou seja, ela tenha muito tempo de contribuição e uma idade avançada. Esse fator deixa de ser 0, alguma coisa e passa a ser 1,1, 1,2. Entendi. Então aumenta um pouquinho. Então, raro acontecer. Hoje, claro que, não sei se compensa, você também vai contribuir mais, mas a sua aposentadoria vai cair menos quanto mais tempo você ficar nativa, exatamente, né? Exatamente. Essas mudanças agora que vão acontecer, que a gente está esperando, as que foram, que aconteceram, e esse chamado direito adquirido? Muda-se as regras e a gente fala, porque tem direito, eu estou nativa, vai mudar tudo e meu direito do que eu tinha ontem, deixou de existir hoje. Como que eles fazem para conseguir isso? Quem está com direito adquirido, ou seja, já implementou as condições necessárias para aposentar com a lei vigente, não é lesado. Ou, se a lei mudar para melhor, ela pode optar para melhorar. Sim. Mas se ela estiver ainda na expectativa do direito, ou prestes a atingir esses... Quer dizer, o que é a expectativa de ela estiver faltando 1 ano para aposentar e a lei mudando, vai faltar 5, 6. Sim. Tá? Ela pode pleitear essa expectativa de direito judicialmente, ou ela aguarda a lei nova entrar em vigor e se enquadra nela. Quer dizer, por exemplo, no meu caso, faltam 10 anos, 15 anos para que eu possa... Você não tem nem expectativa de direito. Não tem nem expectativa. Não, se a lei mudar, porque muda... a gente imagina que o direito é porque eu estou nativa, eu estou trabalhando e estou pagando alguma coisa que tem determinada regra. Então, a gente imagina que direito adquirido é isso. É que a regra funciona no momento que eu estou contribuindo. Então, não é nada disso. Na prática, o que a gente tem visto na legislação previdenciária não é isso que ocorre. Eles mudam a regra no meio do jogo. E a gente tem que aceitar, a gente né? normalmente é prejudicado. Você estava comentando comigo que houve mudanças na Constituição até para que desse certas novas regras. É assim, isso, né? Porque... E eles mudam mesmo. Bom, quais são os cuidados, então, que as pessoas devem ter para ter uma aposentadoria quando ainda são jovens, né? Com relação à aposentadoria? A pessoa tem que trabalhar formalmente, ou registrada, ou pagar como autônomo, como facultativo. Tá? E sempre contribuir sobre um salário que ela gostaria de receber no futuro. Tá? Se for acima do teto, se ela ganha mais do que o teto hoje, que é 3.500 e pouco, ela tem que ou faz uma previdência privada, ou ela aplica em outro tipo de ramo, compra um imóvel ou aplica alguma coisa. No caso de quem ganha mais, por exemplo, o desconto que vem do trabalhador que tem carteira assinada, né? O desconto que vem sobre o salário dele, que é mais de 3.500 seria o teto, ou vem sobre o teto? Vem do salário. É engraçado, né? Do salário. E a empresa paga do salário também. E ele vai aposentar pelo teto. O sistema de previdência brasileiro é um sistema de partição simples. A gente contribui para todo mundo. Sim. Tá? Então, você não paga para você paga para o sistema. Sim. Então, esse é o princípio. Quer dizer, se a pessoa ganha muito bem, não importa, ela vai ser descontada do valor total, mas ela só pode se aposentar até 3 mil. Bom, e como que fica o fundo de garantia depois que a pessoa se aposenta? Eu queria que você me respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. O Centro de Assistência Odontológica a Excepcionais, o Centrinho, mantido pela Unesp, é referência em assistência odontológica a pacientes especiais. A unidade é responsável por milhares de atendimentos. São 70 por dia e 500 novos a cada ano. Pessoas de mais de 400 municípios do estado de São Paulo já receberam tratamento no Centrinho.
Mais do que um simples atendimento de saúde, o que se faz no Centrinho de Araçatuba é acolhimento integral. Outras informações, ligue 3636-2753. O assunto do Cidadania em Pauta de hoje é a aposentadoria. E o nosso convidado é o advogado previdenciário Eduardo Fabian Canola. Nós terminamos o bloco anterior. Eu te perguntei quais são os... como fica o fundo de garantia, né? Depois que a pessoa se aposenta. Se a pessoa sair da empresa, ela vai ter o direito de sacar o fundo de garantia. Se ela continuar na empresa, ela vai sacar o que está depositado até a data da aposentadoria e depois ela pode ir sacando, porque ela já tem a certidão do INSS para efetuar esse saque. É quando ela quiser. Então fica um fundo aberto. Fica um fundo aberto. Tá ok. E a questão a pessoa é obrigada a se aposentar? Não, né? Até que você respondeu um pouquinho. Não, eu posso me aposentar e continuar trabalhando. Pode. Se for interesse do meu empregador. Normal, você pode continuar. Você não vai ter muita vantagem previdenciária a mais se continuar trabalhando. Você vai contribuir, é obrigado a continuar contribuindo, mas não vai ter mais benefício para você. Tá? Mas aí eu terei 2 salários. Sim, 2 salários. Ok. Existe uma questão assim, que estava em discussão, eu não sei muito bem o assunto, mas se a pessoa se aposentar, receber aquela aposentadoria, continuar trabalhando mais um tempo e depois querer se aposentar com aquele outro tempo, né, a mais. Isso não é regra, não pode acontecer hoje. Acontece, é uma tese jurídica, desaposentação. Isso, desaposentação. Tá, mas isso, assim, a gente só consegue na justiça. Tá? Porque a gente vai provar que a pessoa aposentou ganhando um valor, continuou trabalhando e recolhendo, e se ela aposentasse agora, o valor seria o dobro, mais ou menos, do que ela recebia. Então, ela tem uma vantagem. Aí é possível, sim. Você já fez alguma ação nesse sentido e ganhou? Já. Mas são teses jurídicas. A gente pode ganhar como pode perder. Vai depender muito do juiz e do tribunal. A meu ver, o direito é cabível. Tá? Porque ela recolheu, ela tem esse direito. Quer dizer, não há nada de proibição nisso. Não. Depende do que o juiz analisar. Exatamente. E achar que... Isso tem acontecido com frequência? Tem sim. Tem bastante gente que está procurando para fazer esse tipo de ação. Aposenta com só 42 anos? Tem pessoas que se aposentam com 42 anos, desde que ela trabalhou no ambiente especial, insalubre, perigoso ou penoso, que a pessoa aposenta com menos tempo, com 25 anos. São as aposentadorias especiais, Exatamente. Tem muitos tipos, não? Tem bastante. Médico, dentista, eletricista, eletricitário, tem bastante profissão que é reconhecido como uma atividade especial. Mas isso não está mais acontecendo muito da pessoa aposentar, porque normalmente as pessoas esquecem, o médico não aposenta cedo mesmo, ele trabalha mais tempo. O médico tem essa aposentadoria especial? O médico tem esse direito. Existe um tempo limite para o trabalhador pedir aposentadoria? Ou ele pode ficar trabalhando a vida inteira? Se ele quiser trabalhar a vida inteira, ele pode trabalhar. Pode. Hoje o INSS... ele está avisando os segurados quando a pessoa atinge a idade para aposentar. Para aposentar por idade. Aí eles mandam uma carta falando que aquela pessoa já pode se aposentar por idade. Tá? Que é um benefício bom. Vamos entender esse aposentar por idade. Qual que é a diferença? Aposentar por idade, a pessoa tem que ter, a mulher 60 anos, o homem 65 e 15 anos de INSS pago, no mínimo. Entendi. Tá. Então é aí que a gente confunde, né? Fala que tem que ter uma idade mínima, não é nada disso. Então se eu atingir a mulher 65. 60. E o homem 65. E tiver contribuído pelo menos quantos anos? 15. 15 anos. 15 anos. E isso é ininterruptamente ou pode ser 5 aqui, 5 ali, 5 lá? Pode ser um lá longe, lá mais em 1960, 3, 4, outro... Hoje já está... A legislação está somando todos esses períodos, mesmo que intercalados. E é interessante falar que na aposentadoria por idade, o fator previdenciário não entra. Ele só entra se for para aumentar.
Então, é uma aposentadoria que talvez o salário, o benefício, seja bom. Mas aí a pessoa se aposenta só com o salário mínimo, é isso? Não. Se você dependendo da sua contribuição? Se você quiser aposentar com 60 anos, você pode optar. Se tiver o tempo mínimo para aposentar, você pode optar por tempo de contribuição ou por idade. E você pode aposentar até pelo teto? Pode aposentar pelo teto. Mas às vezes até compensa fazer isso, então. Compensa. Para quem ganha pouco? Compensa. Às vezes ficar trabalhando até aquela idade. Mas aí ela tem que... Ela mesma... Existe uma dúvida agora, surgiu. Se eu estou trabalhando na empresa, eu não posso complementar? Não pode. Que pena, né? Seria bom, né? A duplicidade de atividade, ela é feito 2 cálculos separados, que se somam, mas a média não vale a pena fazer isso. Não. Mas, por exemplo, se a pessoa quiser aumentar o seu rendimento depois de aposentar, também não pode. Por exemplo, ela é empregada de alguém que paga sobre aquele salário que ela ganha. E ela complementar a contribuição, não tem como. Tem como, mas são feitos 2 cálculos distintos. Separados, cada um então não dá. considera o seu tempo de contribuição. Então tá? Que é muito comum isso um professor, um advogado professor. Ele recebe da faculdade e tem a contribuição dele. Então, são feitas 2 médias que depois se somam, mas não vale muito a pena, não. Pelo menos na prática, até hoje, não vi muito a valer a pena. Então, a expectativa de vida das pessoas entra no caso dessa idade mínima de homem e de mulher? A expectativa de vida ela entra no fator previdenciário. No caso do homem e mulher, não, porque a mulher parece que vive mais que o homem. A mulher vive mais e trabalha menos por lei. Não. Menos tempo. A mulher aposenta com 30 anos de contribuição. O homem tem que ter 35. Seria por causa da tripla ou quádrupla jornada de trabalho da mulher? Eles pensaram isso ou não? Eu acredito que sim. A mulher trabalha mais. Trabalha mesmo. Bom, e qual que é a expectativa de vida das pessoas? Então, qual que é o fator que eles usam aí? Quanto tempo eles usam para quanto eles pensam que as pessoas vão viver? Ano, o IBGE ele faz uma tabela, uma tábua de expectativa de vida que o INSS utiliza a partir, se eu não me engano, de novembro. Tá? Eu não sei de cabeça 72, 74, não sei de cabeça essa expectativa, porque a gente põe no programa no computador que faz o cálculo sozinho. E a gente tem Mas aumentado, tá aumentando, né? Está aumentando, ano está aumentando. E há uma dúvida com relação a se por exemplo, o sistema aguentaria esse aumento, né, de pessoas mais velhas, vivendo mais, né? O que você acha disso? Essa é a preocupação que o INSS tem. A pessoa vivendo mais vai receber aposentadoria por mais tempo e o medo é de quebrar o INSS. Mas o que a gente estuda e vê é que o INSS é superavitário. Tá? Se você considerar só os benefícios previdenciários, ele é superavitário. Então, não vejo motivo para se preocupar nisso por enquanto, não. Ok. Como uma pessoa pode aproveitar a aposentadoria se ela está quase no fim da vida? E a gente falou ali, né, de sossego, na abertura do programa, e a gente até reconhece aqui que a aposentadoria vai caindo com o tempo. Isso. E, na verdade, os gastos das pessoas idosas vão aumentando, né? Como que vai viver bem, né? Não vive. O aposentado que aposenta tarde, ele praticamente... O benefício dele vai para custear a saúde dele. E não tem luxo, não tem passeio, não tem supérfluo, não tem nada. Então é triste. Então, diante dessa realidade, o que se tem que fazer? Por exemplo, a aposentadoria privada é uma solução? E também confiar em algo privado que vai, né, perdurar aí por tantos anos. Então, sinuca, né? Nós temos um antecedente de previdência privada que não foi bom. É comum a gente ter o pai ou até mesmo um avô que fez previdência e não está recebendo nada, nem mesmo teve o saque do que estava depositado. É verdade? Isso aconteceu? Isso aconteceu mesmo. Então eu acho que se você for fazer, acho que compensa fazer, mas não deposita todos os ovos na mesma cesta. Se você for fazer uma grande, divide em bancos diferentes. Eu faria num banco governamental. No caso a minha, eu tenho pela OAB, tá? Que é a gente que faz que administra o fundo. Sim. Tá? Então, o ideal seria cada categoria ter o seu, que eu acho que é o que vai acabar acontecendo com o passar dos anos. Cada categoria tem o fundo de pensão. Isso. No caso, agora que você falou de fundo de pensão, o funcionário público é diferente, né? A questão da aposentadoria dele, né?
É diferente, o funcionário público aposenta normalmente com um salário integral, não é feito média, não é feito o cálculo para saber de valor dele. Ele aposenta com os vencimentos integrais, normalmente. Sim. E quem custeia isso é o próprio governo. E a questão, por exemplo, você falou de que a empresa contribui. No caso do funcionário público, o governo não contribui. Não contribui, só desconta do salário do funcionário. Ok. No caso de aposentadoria por invalidez, existem muitas reclamações com relação aos médicos do INSS? Sobre as perícias, né? Você tem tido, assim, casos como este? A gente tem bastante clientes que chegam com essa reclamação, mas tem que partir do seguinte pressuposto. A legislação previdenciária, ela garante a aposentadoria por invalidez se a pessoa está incapacitada de forma total e permanente. Se o médico dessa pessoa declara isso e o perito nega, a gente tem que entrar na justiça para provar essa incapacidade. Isso é comum acontecer, mas cabe ao segurado ir em busca do seu direito. Ele não pode deixar... Se ele está incapaz, ele tem que brigar para provar isso. Quer dizer, o perito, mesmo tendo a negativa do perito, há outras maneiras de se conseguir o benefício. Sim, ele tem que pleitear isso. Aí ele vai por meio de um advogado. Para entrar na justiça, tem que procurar um advogado. E essas causas são ganhas com frequência? Essas causas dependem muito do estado de saúde da pessoa. Se a pessoa realmente está incapaz, o juiz vai nomear um médico imparcial, que não tenha vínculo com ninguém das partes, para falar se ela está ou não incapaz. Se ela estiver incapaz, a pessoa aposenta. Tá? A pessoa que está pensando aí no futuro, né? O que fazer até para assegurar uma vida tranquila, que é o que a gente gostaria com a aposentadoria, né? Então, o senhor falou que a previdência privada é uma alternativa, mas não deve ser a única. Isso. Que outras alternativas o senhor deixaria para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que a pessoa tem que poupar, ou em poupança mesmo, em aplicação, ou em imóvel, alguma coisa segura. Para complementar no futuro a renda dela. Não basta só o INSS, não. Bom, além de tudo que a gente falou aqui, o senhor tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de destacar com relação à aposentadoria? Eu acho que é interessante a pessoa se formalizar. Ou ela arruma um emprego registrado, se ela está trabalhando sem registro, ela conversa com o patrão, isso é comum em doméstica, conversa com o patrão para registrar. E se ela é autônoma ou se ela exerce uma atividade e não contribui, começar a recolher. Porque se a gente recolhe, a gente vai ter, quando precisar, e normalmente a gente vai atrás quando precisa, um seguro. Então, quer dizer, não é só a aposentadoria, mas também é um seguro contra acidente, né? Se a pessoa fica doente. Se ela sofre um acidente e fica inválida, se ela morre, ela vai deixar para o filho e para a mulher. O filho menor até 21, como até 21 anos, né? exatamente. Eu acho que vale a pena. A contribuição não é muito. Se a gente poupar, dá para pagar. Hoje não, já faz uns anos, tem uma contribuição para as pessoas pagarem 11% do salário mínimo, dá R$ 56,00 por mês. Tá? Ela só vai receber o benefício de aposentadoria por idade e invalidez e morte. Mas vale a pena pagar isso, quem não está pagando. E essas pessoas também que estão chegando a uma idade que ainda não contribuíram, aquela situação dos 15 anos, né? Também pensar, isso, né? Que ela pode aposentar com 65 ou 60 ou 65. 60, mulher, 65 homem. Também pode pensar nisso, né? Vale a pena. Essa semana eu atendi uma senhora que ela tinha 58 anos e faltavam 8 para dar os 15. Ela falou, mas eu vou começar para aposentar só com 64, 65. Eu falei, não, vai, porque você ainda, segundo a expectativa de vida, você ainda vai viver bastante. Então, eu acho que tem que pensar nisso. Porque vai que acontece um acidente, fica doente e precisa depois dessa ajuda. Tem que se pensar no futuro. É pouco, mas sempre ajuda, né? Com certeza. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, Eduardo. Obrigado. Tá, queria você aqui de novo para conversar com a gente. Vamos sim. Ok. Eu agradeço você que esteve com a gente até agora. Espero você no próximo programa.